A saga dos pioneiros de Juti. O passado épico que moldou o presente, em meio às vastidões vermelhas do sul de Mato Grosso do Sul, onde o vento parecia carregar na poeira as memórias de um tempo indomado, nasceu a semente do que um dia seria Juti. Cada grão daquela terra parecia pulsar com o eco dos passos de Sérgio Maciel de Oliveira, o homem que, em 13 de dezembro de 1898, desbravou os campos de Santa Luzia com a coragem dos que aceitam caminhar rumo ao desconhecido. Ali, ergueu uma parada provisória, mais abrigo para sonhos do que casa para o corpo. E dali seguiu para o leste, guiado pelo murmúrio das águas do rio Laranjaí e pela força silenciosa do rio Amambai. Seus irmãos, Cassimiro e Genésio, também sentiram o chamado daquelas terras férteis e decidiram permanecer. Cassimiro fixou-se no Porto Palermo, às margens do Amambai, enquanto Genésio, homem de visão ampla, ergueu nas cabeceiras do São Lucas a emblemática Fazenda Belo Horizonte. Era o início de uma saga que se entrelaçaria com a própria respiração da região, abrindo caminho para outros pioneiros que, anos depois, chegariam em busca de futuro, fé e sobrevivência. Assim nascia a vila que, entre 1912 e 1920, se vestia de simplicidade. Ranchos de capim, tabuinha ou zinco, alinhados como versos improvisados de uma poesia em construção. Genésio ficou nas cabeceiras do São Lucas, onde ergueu a Fazenda Belo Horizonte. Anos depois, começaram a chegar novos moradores tanto para morar quanto para montar seu comércio, e a vila foi se desenvolvendo. E entre 1912 e 1920, construiu-se um amontoado de ranchos de capim, tabuinha ou de zinco. A partir de 1920, a vila cresceu assustadoramente, a ponto de se tornar o maior centro comercial da região, com exceção da Campanário, chegando a ter em média 2.500 casas, entre residências e casas comerciais. O Distrito de Paz de Santa Luzia, ou de Juti, como ficou denominado, foi criado para a vila de Caarapó, pela Lei Estadual número 1021, de 21 de setembro de 1929, no governo de Mário Correia, governador do estado de Mato Grosso. A Lei número 1021 entrou em vigor, na data do seu veredito, no dia 13 de janeiro de 1930. O cartório foi instalado na vila de Caarapó em 16 de março de 1930, com a posse das primeiras autoridades, juiz de paz, Francisco Cerejo, e para escrivão de paz foi nomeado Antônio Batista Júnior. Aníbal Toledo, até então presidente do estado de Mato Grosso e descontente com a perda do mandato, em 30 de novembro de 1930, pouco antes de ser destituído do poder, expediu um ato ou decreto transferindo a sede do distrito de Juti da vila de Caarapó para a vila de Santa Luzia, alegando ser um lugar de maior progresso. Ele também era presidente da Companhia Mate Laranjeira, empresa contrária a toda espécie de ocupação de terras no sul do estado de Mato Grosso. A região foi por muitos anos sustentada pelo apoio da Companhia Mate Laranjeira, que nos fins de semana permitia que os seus peões pudessem fazer compras em Santa Luzia. Isso ocorria principalmente nos dias de Semana Santa e nos dias de carreiradas, corridas de cavalos, uma das poucas diversões na época. Entre novembro e dezembro de 1930, o cartório foi levado para a vila de Santa Luzia. A erva mate, ouro verde que movia ambições e despertares, impulsionou o crescimento daquela vila embrionária. Entre 1920 e os anos que se seguiram, Santa Luzia se tornaria um fenômeno inesperado. Um centro comercial vibrante, pulsante, surpreendente mesmo aos olhos mais otimistas. Estima-se que ali, no coração selvagem do sul do antigo Mato Grosso, ergueram-se cerca de 2.500 casas, entre residências e comércios, como se a vila tivesse decidido florescer de uma só vez. Em 1929, pela Lei Estadual no 1021, Santa Luzia ganhava status de Distrito de Paz, sob domínio administrativo da vila de Caarapó.
A instalação do cartório em 1930 fincava raízes jurídicas naquele chão de histórias, mas a política, sempre inquieta, soprava ventos contrários. Aníbal Toledo, então presidente do Estado, descontente com sua própria queda, decretou a transferência da sede do distrito para Santa Luzia, alegando maior progresso. Curiosamente, ele também presidia a Companhia Mate Laranjeira, entidade poderosa que moldava destinos e impunha limites. A presença da companhia era tão forte que os peões tinham permissão especial para comprar na vila, especialmente durante as carreiradas, quando o som dos cascos ecoava como celebração e resistência. Entretanto, toda a ascensão carrega também sua sombra. A queda do território federal de Ponta Porã, em 1946, e o fim do contrato de arrendamento dos ervais pela Companhia Mate Laranjeira, lançaram Santa Luzia em um período de declínio profundo. O que antes fora lar de milhares, agora se esvaziava, como se o vento levasse embora as esperanças que antes soprava. O cartório mudou-se novamente, agora retornando a Carapó, e a vila, outrora próspera, ficou à mercê da própria memória. Guerras, fome e doenças castigaram ainda mais a região na década de 1950, reduzindo Santa Luzia a um esqueleto do que fora, a sombra triste de um brilho que resistia apenas na lembrança dos mais velhos. Ainda assim, a vila mantinha sua essência. Era ponto de parada de carreteiros que cruzavam vastos destinos, desde as barrancas do Rio Paraná até os caminhos que levavam a Ponta Porã, Aquidauana, Nioaque, Porto Murtinho ou até Concepción, no Paraguai. Muitos viajantes encontravam ali descanso, água e a sensação de que, apesar de tudo, havia um canto no mundo onde o tempo ainda tinha paciência. A condição de distrito e passou a pertencer a Santa Luzia até seu desmembramento, em 1948, com a criação do Cartório ou Distrito de Paz de Carapó, pela Lei no 1988, em 16 de novembro de 1948. A vila de Santa Luzia, ou Distrito de Juti, era apenas um ponto de paragem de carreteiros das barrancas dos rios Paraná, Amambaí e Laranjaí, que seguiam para Campanário, Ponta Porã, Aquidauana, Nioaque, Porto Murtinho ou Concepción, no Paraguai. Muito viam na região um recanto, onde a pastagem era abundante e rica em espécies e variedades em teor alimentício. As dificuldades na região eram enormes, visto que a atenção e o auxílio governamental era deficiente, com exceção da ajuda que recebeu da Prefeitura Municipal de Carapó. A vila de Santa Luzia, em 1950, estava arruinado e fora ainda mais prejudicado por causa de guerras, pela fome e pela peste. Mas o destino, esse artesão misterioso, não havia terminado sua obra. Em 1977, a reorganização territorial deu origem ao estado de Mato Grosso do Sul, integrando a região em uma nova estrutura política. Uma década depois, em 14 de dezembro de 1987, pela Lei nº 800, nascia oficialmente o município de Juti, instituído pelo governador Marcelo Miranda Soares. Era como se a história decidisse reiniciar o ciclo, transformar dor em renascimento, silêncio em voz. A nova cidade florescia sobre um terreno rico em biodiversidade. Cerrado arbóreo aberto, florestas estacionais, pastagens que cobriam mais de 90% do território. Os rios que circundavam o município, Amambai, Bonito, Guiraí, Gurupaí, Laranjaí e Taquara, eram como veias que irrigavam a vida local. A geografia moldada por planaltos arenítico-basálticos oferecia horizontes amplos, enquanto o clima tropical distribuía chuvas generosas entre novembro e maio. Era um lugar presenteado pela natureza, moldado por séculos de formação geológica e abençoado com uma alma resistente, que se recusava a desaparecer. Juti, já amadurecida, tornou-se ponto de referência no sudoeste do estado, a 306 quilômetros de Campo Grande e mais de 1.300 quilômetros de Brasília.
A altitude de 373 metros oferecia ao céu um palco onde o azul parecia mais profundo, mais íntimo. A região, influenciada pela bacia do Rio da Prata, recebia chuvas que alimentavam os campos, as matas e os sonhos dos habitantes. A partir da sede municipal até o distrito de Porto Felicidade, Juti era um mosaico de tradições, culturas e memórias. Seus limites com cidades como Caarapó, Amambai, Vicentina, Jataí, Naviraí e Iguatemi criavam uma rede de convivência e trocas que fortaleciam sua identidade. Mas talvez o que tornava Juti verdadeiramente especial não fosse apenas sua história escrita em leis, decretos, ciclos econômicos ou eventos geológicos. Era seu povo, homens e mulheres que aprenderam a transformar a adversidade em coragem, perda em aprendizado, silêncio em canto. Juti era e sempre foi uma cidade moldada pela persistência daqueles que decidiram amar a terra antes mesmo que ela lhes prometesse algo em troca. Hoje, quando caminhamos pelas ruas tranquilas de Juti, sentimos a presença daqueles pioneiros que enfrentaram solidão, distância e incertezas para que o presente pudesse existir. Cada esquina parece guardar um sussurro. Cada vento que passa parece trazer de volta o som antigo dos cascos dos cavalos em carreiradas de outros séculos. Mas Juti não vive apenas do passado. Ela honra suas raízes ao mesmo tempo em que convida seus filhos a olharem para o futuro com dignidade, esperança e bravura. Sua história nos ensina que nenhuma decadência é definitiva, nenhuma queda é sentença, nenhum fim é realmente um fim. O renascimento é possível e é constante. E assim, Juti inspira. Lembra-nos que a resistência está no coração humano, que o tempo cura e transforma, que a força de um povo é capaz de reinventar destinos inteiros. Concluímos este relato com um convite à reflexão. Que cada um de nós carregue em si a coragem dos Maciel, a perseverança dos pioneiros e a fé dos que acreditam. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo. Come back to me.